Fala, lendas! Sou Thiago Morelli da Enablers DAO, que cria e acelera negócios na Web3. Você está escutando a primeira temporada do podcast Revolução Web3, produzido pela Startse e Enablers, e toda sexta-feira tem episódio novo. Aproveita e se inscreve se você estiver no YouTube, segue a playlist se estiver no Spotify, curte para o algoritmo distribuir essa belezura e manda para um amigo, porque quem não fizer parte dessa revolução vai ficar para trás. Nosso tema de hoje é polêmico, se chama Creator Economy e Web3, ou seja, economia dos criadores de conteúdo e Web3, e nossos convidados são as lendas, são os enablers, Fabiana Ruffini e Max Schiller. Só bora? Só bora. Fechou. Galera, se puderem se apresentar para o nosso espectador. Bora lá. Bom, primeiramente queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto. Eu sou Fabiana Ruffini, trabalho como jornalista de tecnologia, atualmente editora do portal startups.com.br e como criadora de conteúdo já fui youtuber, que a gente pode explorar mais pra frente na conversa. Agradecer aqui também o convite ao Thiago, a Enablers, todo mundo. Eu sou o Max Schiller, criador da Astra Crypto, que é um perfil onde eu falo sobre investimentos e também sobre educação em Web3, NFTs, criptoativos, e a gente vai falar bastante sobre Creators Economy, que encaixa muito nesse tema, em tudo. Perfeito, sensacional, só bora. Eu que agradeço, pessoal, vamos que vamos. Galera, primeira pergunta clássica aqui, antes de a gente pensar nas soluções que a Web3 pode trazer para o setor, né? Vamos desmistificar um pouquinho como que funciona hoje a economia dos criadores de conteúdo, né? Então, independente de Web3 ou não, só que a gente tem algumas verticais, né? A gente tem a galera da Twitch que faz live, a gente tem criadores de conteúdo como o Max, por exemplo, que cria os vídeos ali, direciona para algum tipo de comunidade. Mesmo no seu canal de YouTube, que eu acho que é legal exemplificar também, mas como que vocês enxergam o cenário as is, assim, antes de a gente falar de problema, de solução, como que funciona? Eu acho que a gente pode retomar que antes, se o criador de conteúdo era visto como um hobby, hoje é uma fonte de renda primária, né? Estamos aqui com o Max para falar melhor sobre isso. Esse ano, inclusive, foi formalizada a profissão, né, de criador de conteúdo. E aí, até vindo pra cá, eu tava pensando, putz, eu já, sem denunciar a minha idade, já passei pelas 3 fases da web, né? A gente tá falando da web 3, web 1, web 2, e retomando lá no Orkut, Sim. A gente já podia ser considerado como um criador de conteúdo, né? Na Sim. nossa própria rede social. Pô, melhor plataforma de comunidade que já existiu, Não é? né, cara? Irado. As comunidades eram Não peguei essa. maravilhosas. Não pegou essa? Pra quem não sabe, o Max tem 19 anos, prodígio. Tô Lenda. novo ainda, né? Tô caminhando. Mas assim, hoje em dia é uma terra de oportunidades pra... você tem uma ideia aí, quer botar sua cara na web, só vai, porque tem oportunidade pra tudo quanto é assunto, segmento. E eu acho né? também que é um ponto legal, é muito democrata, né? Então, você pode ter todos os equipamentos, você pode ter tudo assim de vantajoso. Só que a qualidade do conteúdo depende muito da pessoa mesmo. Então, se você tiver uma qualidade melhor que uma pessoa que tem mais equipamentos, outras coisas, você vai se destacar independentemente. Perfeito. Então, que você não tem tantas vantagens assim, depende muito das pessoas e como você se conecta com elas. Então, até falando mais sobre Creators Economy de verdade, né? Eu acho que esse termo nasceu quando o YouTube começou a dividir receita de ads, né? Então, todo mundo sabe que o YouTube, durante os vídeos, ele coloca uns AdSense, assim, Perfeito. e ele começou a dividir a receita com os criadores de conteúdo, né? Então, as pessoas conseguiam viver de criar conteúdo. E eu acho que é assim que começa, né? Toda essa economia que agora gira bilhões de dólares no mundo inteiro e todo mundo quer ser um criador de conteúdo, né? Porque muita gente acha que é fácil, mas garanto pra você que não é fácil criar conteúdo. Não, maravilha. E, cara, eu acho que nos últimos anos informação, né? Tem muita informação que é dissimada por informação boa, informação não tão boa assim. Só que a gente viu aquele boom da fórmula de lançamento, né? Quem nunca conheceu ninguém que seguiu aquela fórmula de lançamento, que é um cara chamado Jeff Walker, salvo engano, né? E foi muito promovido aqui pelo Érico Rocha, né? E, cara, isso realmente, de fato, mostrou que funciona. Em suma, qual que é a lógica dos caras, né? É você criar conteúdo para, através do conteúdo, você gerar autoridade, e através da sua autoridade você vender coisas. Né? E, obviamente, quem é bom sabe o que tá falando, tem autoridade, de fato, no assunto, consegue fazer disso um negócio. Né? Só que isso, cara, foi uma espécie de saturação, assim, também, né? Muita gente vendendo desenvolvimento pessoal, marketing digital a rodo,
aí o cara vendendo marketing digital, e você vai ver o perfil dele, tipo, é menos bombado que o seu, que você nem faz marketing, né? Então teve vários casos desses, só que eu entendo que essa é uma das vertentes, né? Uma coisa que eu acho que também vale mencionar é, como você comentou, né, Fabi, do tipo Web 1, Web 2, Web 3, seja lá como a gente for falar, cara, o fato da internet, plataformas como o YouTube, mesmo Spotify, seja como for, ganha um protagonismo que antes só era da televisão, né? E as televisões, tipo assim, cara, não tem mais tanta influência, obviamente, atinge milhões de pessoas. Cara, eu não vejo mais televisão. Cara, exato. Eu vejo televisão pra assistir Netflix e... Sim. E dá pra ver no celular ou no computador também. Sim. Exato. Ó, você, Max, que é mais novo, é que você é um cara bem inteirado, assim, mas os seus amigos, etc., a galera da faculdade, é um pessoal que, tipo, assiste novela e tal, ou não? Cara, eu nunca assisti novela, então, tipo, eu não peguei essa época aí, mas eu não conheço uma pessoa da minha idade que assiste, tipo, não conheço, assim, na faculdade, amigo, conhecido, acho que é um negócio que foi ultrapassado já. Sim. Mas tem bastante gente que é um tema que ainda é muito assistido, né, no Brasil, pelo menos. Sim. Tem um nicho, né, aquele nicho... Sem dúvidas. Mas é isso, cara. Então, legal. Então, além, vamos lá, a gente falou de pessoas que querem ser influencers, né? Porque querem promover um negócio, promover uma consultoria, seja lá o que for. Passamos rapidinho aqui sobre, tipo, TV versus essa criação de conteúdo já descentralizada. Qualquer um consegue criar conteúdo, né? A gente vai falar dos probleminhas que existem hoje, que a Web3 pode ajudar. E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, eu não conhecia porque eu não sou gamer, é o mercado da Twitch, de streaming. Muito forte. E é muito louco. A gente teve o nosso segundo episódio, foi sobre metaverso. A gente trouxe o Renan, né, da MetaXP, o pessoal das Americanas, e eles estavam explicando, né, que, putz, quando uma marca faz uma ativação em um jogo, né, tipo um GTA, um Fortnite, seja o que for, não é necessariamente para atingir os players, só que para atingir quem está assistindo, né? Daí a gente está falando também de centenas de milhares ou milhões de pessoas. E é um público super nichado, que é o público gamer que mais consome online. Então é uma forma dessas marcas, mais tradicionais ou não, interagir com essa galera, né? Sem dúvida. Criação de conteúdo é o que domina o mercado atualmente, né? Então, se você é uma marca que não está produzindo conteúdo, você tá indo pelo caminho errado. Então, e é isso que a gente também chama uma definição de Creators Economy. Que um ponto bem legal que eu vi durante um podcast, um cara falava o seguinte: o MrBeast, que é um dos maiores youtubers aí do mundo, tem centenas de acho que tem mais de 100 milhões de seguidores aí no YouTube. Não, é ridículo assim. E aí, o que acontece? Esse cara, ele conseguiu criar uma base de fãs, uma comunidade muito fiel a ele. Então, todos os vídeos que ele postava, tudo que ele fazia, então, como que eles conseguem ganhar dinheiro também, né? Merch, que a gente chama de roupas, né? Então, com a estampa, o logo dele. Sim. Só que esse cara, ele foi além. Ele criou um chocolate. Então, eu não sei o nome. Sabe qual que é? Não, chocolate maravilhoso. Não, adoro, estratégia maravilhosa. Quem não gosta de chocolate, ele criou um chocolate. E aí, ele começou a vender e esgotou. Então, no primeiro dia, esgotou todos os estoques dele. Ele teve que reestocar. Só que o chocolate não era muito bom no começo. Ele foi melhorando. E aí ele também criou outra linha de negócios para ele, que era o Beast Burger, que era um hambúrguer. No primeiro dia que ele abriu uma única loja, uma única franquia, apareceu 100 mil pessoas para comprar nos Estados Unidos. E o hambúrguer era horroroso. Muito ruim. Tipo, as pessoas não gostaram, mas mesmo assim compraram. Por quê? Porque elas vão comprar o que é dele. E aí, o que o cara falou nesse podcast? O que é mais fácil? Você fazer um hambúrguer bom ou você criar uma base de fãs fiéis o suficiente a comprar qualquer coisa que você for vender? Então, e também é muito importante isso para os criadores de conteúdo, porque assim, às vezes muitas marcas querem se aproximar, a pagar uma quantia muito boa, e isso pode ser muito, assim, atraente e atrativo para o criador de conteúdo, mas isso pode quebrar um pouco a reputação dele. Só que agora, se ele cria um próprio produto que ele tem convicção de que é bom e é dele, é extremamente mais vantajoso para ele, tanto financeiramente quanto na questão de reputação, né? Então ele não vai quebrar a reputação dele para, $10 mil, $50 mil, que seja. E agora o MrBeast tá sendo, o canal dele ofereceram $1 bilhão para comprar 10%. Então era uma empresa que vale 10 bilhões.
De dólares. De dólares. E ele recusou. Que linda, cara. E ele recusou. E as pessoas falaram, nossa, como é que você recusa $1 bilhão? E eu falei, cara, não, e eu pensei, ele tá certo, o cara tem tudo pra conseguir fazer, tipo, ele tem uma possibilidade de vender qualquer commodity que ele quiser. Sim. De roupa, de comida, e ele já tá fazendo isso. E esse cara vai ser os bilionários não vão ser donos de empresa, vão ser criadores de conteúdo. Perfeito. É muito louco Tem isso. tudo a ver com o engajamento que a gente tava... Incrível. Cara, tem um dado que eu vi recente, eu não me recordo a fonte, só que fala assim, que um influencer, um criador de conteúdo, né? Então, pô, um CEO de uma empresa, ou alguém que dá a cara a bater ali representando a empresa, tende a engajar 12 vezes mais do que uma marca, né? Então, você vê, pô, várias pessoas que chamam o próprio Elon Musk, se a gente for falar de mainstream mesmo assim, Elon Musk e tal, os caras são muito mais engajados que a própria marca, né? A própria Startse aqui também, né? Você vê Paul Júnior, você vê o Piero, os caras são criadores de conteúdo, né? E tem um engajamento altíssimo, assim, e é uma ótima forma ali de você conseguir conversar com o público, né? Isso é incrível, só bora. Agora tem uma questão que é o principal desafio que eu vejo aí é manter a atenção, né, desse público. Sim. Então, manter esse engajamento, porque a competição é muito acirrada, a velocidade com que as pessoas postam e se auto-revolucionam em seus conteúdos é muito rápido, né? Então, Falou. é um desafio muito grande nesse sentido também. Sim. E você tem a briga não só com outros criadores de conteúdo, a galera é muito rápida, é muito competente, né? Então, tipo, você tem que estar se reinventando toda hora. O pessoal é on fire, tem um pessoal aí que é inquieto, né? E você também tem que estar brigando com o algoritmo, né? Porque o algoritmo ele resolve mudar ali, você tem que descobrir o que raios mudou, o que você tem que fazer, mudar toda a sua rotina de criação, né? Isso é um negócio muito legal, porque acho que durante, 10 anos, Facebook, Instagram e YouTube dominavam o mercado e ninguém imaginava que poderia surgir uma outra rede social que dominasse o mercado. E há uns 4 anos atrás o TikTok surgiu e explodiu. Por quê? Porque ele conseguia criar um engajamento muito alto. E agora a gente vê todas essas big techs, então a Meta, que é dona do Instagram, enfim, estão fazendo igual o TikTok. Então, o que eles priorizam agora? São os Reels. Então, você criar vídeos curtos. Perfeito. E aí eles aumentam o seu alcance, porque eles querem reter maior quantidade de usuários dentro da plataforma. Porque quando você não paga pelo serviço, você é o produto, né? Perfeito. Então, eles estão anunciando para você gastar e eles ganharem dinheiro com isso. E aí o YouTube tá fazendo isso e todos redes sociais vão fazer isso. E eu acredito que o TikTok em algum momento vai morrer, porque eles não vão conseguir criar outros modelos além de vídeos curtos. Instagram tem toda uma bagagem histórica de fotos, de conexão, enfim. E isso é um ponto muito legal da própria tecnologia em si, né? Legal. Cara, a gente gravou um episódio chamado Poder da Comunidade, aí a Lara Nardi, que é da Startse, ela estava explicando que o roadmap do WhatsApp vai se tornar uma espécie de Discord, assim. Ele vai passar a trazer features, assim, para você gerir comunidade. Porque, cara, é um canal que todo mundo usa e tal. E aí quando você lembra, né, que o WhatsApp e o Insta é do mesmo grupo, né? Se você pensar em integrações entre esses ecossistemas, de fato, o TikTok fica para trás. E aí eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho dos problemas do que tem hoje, né? Primeiro de tudo, né? Cara, toda evolução tem seus prós e contras, né? A gente tem falado isso aqui em todo episódio, mas porque é um fato, né? Então, obviamente, tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos que eu vejo do que aconteceu hoje, né? Você possibilitar uma pessoa que está na sua casa, ela é criativa ou ela tem algo para compartilhar, sabe criar conteúdo, busca entender como o algoritmo funciona, etc. Essa pessoa consegue transformar a vida dela e da família dela, né? Do dia para noite. Isso é incrível. Você tem uma plataforma que você consegue promover serviços. Então, você tá, sei lá, vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe faz sabonete artesanal. Ela vende através do Instagram. Ela cria os conteúdos dela lá bonitinho, como cria o sabonete, etc. Bombado, assim, atinge 40 mil pessoas todo mês sem ter gastado R$1 de ADS, entende? Então existe esse tipo de distribuição, né? E até pessoas que levam isso como profissão mesmo. Você tem aquele mercado de coprodutor, né? Que o cara entende todo o funcionamento, desde tipo de algoritmo, gestão de tráfego, social media, né, estratégia lá de como postar, o que não postar, aquela coisa toda. E isso, cara, trouxe muita oportunidade, né?
Contudo, a gente tem alguns desafios que é justamente, tipo assim, cara, dinheiro, centralização, uma hora pode dar ruim, né? Porque as plataformas hoje têm muito poder, né? Então a gente criou uma certa dependência dessas plataformas, não só para se entreter, mas também para promover negócios, mesmo que seu negócio seja só conteúdo. Então pega o Flow, por exemplo, né? Que um podcast que revolucionou a criação de conteúdo aqui no Brasil, né? Os caras passaram por tudo aquilo lá de cancelamento, etc. Meu, de um dia pra noite, o canal dos caras poderia ter caído, assim, né? E com várias pessoas também que isso ocorre, né? Então, falando de problemas, eu queria que vocês listassem aqui na opinião de vocês, 3 problemas que vocês veem hoje, e aí depois a gente tenta discutir se soluções Web3, né, derivações da blockchain, NFT, etc. tal, se eles conseguem resolver esses problemas ou não. Quer começar? A primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da censura e da discriminação, né? Em alguns conteúdos tem plataformas, eu acho que teve um caso que eu tava lendo do próprio Instagram, de uma comunidade indígena e tal, o conteúdo não é para esse nicho, vamos censurar. Eu acho que com a Web3, essa descentralização, não teremos mais esses bloqueios que não fazem o menor sentido, né? E muita gente acaba não tendo informação por esse bloqueio que... Não, concordo totalmente. E eu acho que vou citar os 2 maiores problemas que eu vejo, pelo menos atualmente, né, nessa Web 2 aí. Seria primeiro a interoperabilidade. Então, um caso meio que foi emblemático, assim, pro mercado, foi quando o Ninja, que é um criador de conteúdo de Fortnite, que é um dos games mais populares aí, ele teve que sair da Twitch por conta de desacordo com a empresa em si. E aí ele falou, eu tenho que levar uma parte desse conteúdo que eu já tenho aqui para outra plataforma. E a Twitch falou, não, o conteúdo é meu. Então, quando você cria conteúdo em alguma plataforma, você não é de fato dono dela. Você está alugando esse serviço que eles estão te oferecendo. Então, quando a gente fala de Web3, é muito sobre ownership. Então, você ser de fato dono daquilo que você produz. Perfeito. E o Web3 vai resolver esse problema que o Ninja teve, né? Então, esse foi um caso emblemático de uma pessoa muito grande no espaço, né? Então, ele meio que ficou revoltado, teve que mudar de plataforma, enfim. E a outra coisa que eu falei é a interoperabilidade, né? Então, como que os seguidores que seguiam ele antes vão começar a seguir na outra plataforma? Eles vão ter que criar uma outra conta, vão ter que ir atrás e vão ter que fazer esse esforço. E com a tecnologia de Web3, você torna esse processo mais eficiente, que é você criar uma única conta que é interoperável entre todos os ecossistemas, todos os aplicativos, e aí você é seguidor do Ninja, você vai continuar seguindo ele, independente de onde ele esteja produzindo conteúdo. Perfeito. E aí que entra a solução, né? Maravilhoso. Pensando numa forma prática de fazer isso, é como se o criador de conteúdo fosse um NFT, e talvez esse NFT possa estar vinculado a uma pool, e se eu sigo aquele NFT, né, eu posso seguir todos os conteúdos que ele cria, alguma coisa assim, né? No momento que eu entro em um canal específico. Então vamos lá, eu acho que vocês comentaram censura, a gente pode dar exemplo, né? Tipo, a gente tá em época de eleição. A gente vê isso, né? Tipo, falou de um tal candidato, falou aquilo, taca, medida restritiva, né? Seja da própria plataforma, seja que venha top-down de forças externas que não tem nada a ver com a empresa, né? Mas a gente viu muita gente no Twitter, o que eles falam de shadow ban, né? O cara, sei lá, fala que a agenda da empresa determina, o cara acaba sofrendo menos alcance, por aí vai, né? E fala que eu sou vítima, né, desse shadow ban aí. Todo mundo que criava conteúdo no TikTok sobre cripto e NFT, mesmo sendo realmente um conteúdo educativo, sim, o TikTok limitava seu alcance, porque ele entendia que tudo isso era um grande scam, né? Uma sim, pirâmide aí. Então, ele deliberadamente, né? Os caras simplesmente falavam, não, esse seu conteúdo eu não vou entregar para X pessoas. Perfeito. Mesmo tendo bastante seguidor, os caras simplesmente ignoravam e bloqueavam você em parte, né? sim. Então, é complicado isso. Cara, total. E quando você vai fazer anúncio seja uma coleção de NFT, token, seja o que for, os caras bloqueiam, eles nem te deixam anunciar, né? Então existe um certo preconceito aí e, tipo assim, faz sentido de um lado, porque teve muito caso assim, piramideiro e tal. É mal visto, né? Querendo ou não. Sim. Mas, tipo assim, é o meio, né? O que as pessoas fazem com o meio tem coisas boas e ruins, né?
Então, acho que censura é uma delas. Não ser dono do dado, e aí eu digo desde o conteúdo, né? O caso que você deu do Ninja. Eu acho que tem uma outra dor também. Cara, a gente... Foi o que você falou, né? Quando você não tá pagando por algo, é que você é o produto. Então, imagine, toda vez que você para numa foto e fica olhando, aquilo tá registrado. Você curtiu, aquilo tá registrado. Comentou, tá registrado. Passou pra alguém, tá registrado. De um lado é bom, porque esses dados servem para outras pessoas anunciarem para pessoas que têm aquele tipo de comportamento. Do outro lado é ruim, porque você tá cedendo dado pra um caramba que você nem tem noção. Né? No TikTok nem se fala que do TikTok, tipo, Cara, vai bem fino assim, né? o algoritmo deles mesmo. O algoritmo do TikTok é incrível, assim. Você vê 3 vídeos, eles conseguem entender toda a sua linha de raciocínio e entregar só aquele tipo de conteúdo pra aprender você. Caraca. É bizarro, assim. Então, e até uma coisa louca, e eu consigo perceber isso porque eu estudo isso, né? Então, tento entender como que funciona esse algoritmo. De noite, quando eu vou assistir alguma coisa no TikTok, por exemplo, vídeo de comida, só aparece vídeo de comida pra mim. Só que de dia, durante a tarde, aparece outro tipo de conteúdo mesmo, e eles conseguem separar, assim, no tempo, no dia que você vai assistir. Então, é um algoritmo... já mais no horário, né? Exato. Te prende mais a cada minuto que você passa lá. Então, cara... É bizarro, assim, o algoritmo deles. E é até preocupante, né? Tipo, ainda eu consigo perceber isso, só que eu ainda sou vítima. Tipo, paciência. Sim. Continuo lá vendo, só que eu sei que é a hora que eu tenho que dormir, é a hora que eu tenho que fazer as coisas, mas é complicado isso. A gente brinca que são os Illuminatis atuando ali, né? Exato. Gente, mas como isso? É muito louco, muito louco. Exato. E aí, esse fato de você não ser dono do dado, eu acho que tem 2 preocupações aqui. Primeiro, você não sabe qual dado seu está sendo trabalhado e para quem está sendo vendido, né? Para que ele está sendo usado de fato. E você vê, tipo, poxa, até coisas mais invasivas. Se você está num governo autoritário, aquele dado pode ser exposto para um governo, por exemplo, né? Para um estado. E mesmo um dado histórico, né? Até onde isso é saudável ou não. Se, teoricamente, né? Se o seu dado está atrelado à sua wallet, né, ao seu NFT, seja lá como for, e você escolhe que aquele dado não é público, não há estado que vá conseguir desbloquear aquele dado, a não ser que você permita, né, dando sua chave privada. Você sabe que, contextualizando, quando eu tinha o meu canal no YouTube... Como era seu canal no YouTube? Você falava sobre o quê? Então, aí era muito a minha vida pessoal. Eles chamavam Se Vira Depois dos 30. Que legal. Né? Chegou... Acho que eu já ouvi falar, não sei. Que legal. Talvez. Né? Cheguei aos 30 anos e aí falava muito da minha vida pessoal e falava a chegada dos 30. Mas você criou o quê? Ele mês passado? Não. Obrigada. Isso foi em 2017, 2018. Durou 1 ano, assim. E essa é uma questão que realmente me preocupava. Gente, eu tô falando bastante da minha vida pessoal, assim, de histórias, né? A minha chegada aos 30, desafios e tal. Aonde que esses dados vão parar? O que podem fazer com esses dados, né? Sim. Então, me lembrei agora que eu sofria com isso com o canal. Eu acho que eu atingi 3 mil seguidores. Não comecei a monetizar porque dava trabalho. Eu tinha uma pessoa que me ajudava na edição, porque eu não fazia ideia de como editar um vídeo, Perfeito. né? Mas aí eu me deparei com... Legal, falei tudo sobre os 30 anos. Né? Aí você chega num... Gente, eu preciso ir além, né? Pra alcançar mais seguidores, enfim. Aí, como eu sou jornalista também, então meio que não era a minha profissão principal, né? Perfeito. Então eu acabei desistindo. Mas só pra lembrar dessa questão de pra onde vão meus dados, né? Não, criar conteúdo, que nem você falou, é um negócio muito difícil. Você tem que ser uma pessoa muito criativa pra ativamente continuar fazendo isso por muito tempo. E ter tempo, né? Você tem que se dedicar. E aí, uma coisa profissão. interessante que você falou, que eu acho que a gente... Não sei se a gente mencionou ainda, mas Creators Economy também é sobre... Quando você começa a produzir conteúdo, você vai precisar de ajuda de outras pessoas. Então, dali surgiram empresas especializadas para te ajudar nisso. Então, editar vídeo, ser um copywriter, porque quando você está começando, a gente estava falando isso antes,
Quando você está começando, você é seu CEO, você é seu head de marketing, você é o copywriter, você faz tudo. Perfeito. Então, aí começou a surgir empresas que fazem a solução para você. Só que aí é difícil você, tendo pouco capital e sabendo que vai dar certo, Sim. investir nisso. Mas quando que você entende que aquilo vai funcionar, aí é uma oportunidade de você delegar esses assuntos já. Perfeito. Não, hoje mesmo eu tô buscando um social media, né? Porque, porra, cara, É muito difícil. É complicado, né? E aí tem uma plataforma ali que eu assino, etc. Eu publiquei, aí fiz a burrada de colocar o meu WhatsApp. Cara, juro. Ixi. Eu saí, a gente tava gravando aqui, eu saí aqui da Startse, eu olhei meu celular, tinham 25 mensagens, cara. É. Falei, pô, o lado é bom pra caramba, né? Mostra Porque que as tem uma... pessoas são engajadas. Exato, É. tem uma baita, assim, especialização aí no mercado. E alguém falou sobre atenção, né? E, tipo, e se você pensar marketing, é uma disputa de chamar a atenção da pessoa, né? Você conseguir, tipo assim, putz, o seu conteúdo tá chamando mais atenção do que o Nossa. Bolsonaro e o Lula brigando, né? No fim do dia é isso, cara. E é complicado, porque ainda mais quando você trabalha com conteúdo que não é meme, não é entretenimento, Cara, seja meme- lá o que for, Meme pô, viraliza muito, então... viraliza muito, cara. Muito. É insano isso. E aí entra naquele dilema, porque uma página de meme não necessariamente influencia uma pessoa a comprar algo, a consumir algo, mas né? Ela só tem... retém atenção. retém atenção. E é o que você falou interessante, porque a gente não dá pra falar de Creators Economy sem falar de Attention Economy, que é o que a gente vive hoje. Perfeito. Então a gente falou antes, né? Pô, as empresas querem te prender lá na rede social o máximo de tempo possível. Se puder, 24 horas por dia. Isso aí. Mas tem que falar disso também, né? Que é o Attention Economy, que é quanto mais tempo você ficar na web aí. E, não sei, eu acho que quando a gente andar pra Web3 e ter mais uma descentralização, não ter uma centralização que vai definir o algoritmo vai ser open source, né? Ou seja, todo mundo vai poder entender como que o algoritmo funciona. Porque agora, por ser uma empresa privada, ela não precisa divulgar nada pra ninguém, não deve nada pra ninguém. Então a gente não sabe como funciona exatamente o algoritmo do TikTok. Exato. Mas quando a gente entender os aplicativos dentro da Web3, você vai conseguir entender como que eles funcionam. E isso também é uma transparência, né? Que a blockchain, essa tecnologia traz pra gente. Exato. Não, cara, sem dúvidas. E a gente já teve casos também, relatos que aparentemente não é nem só o algoritmo que detém o controle do que vai acontecer, do que você vai ver, do que você não vai ver, de quem vai ter Shadowban, não. Mas mesmo, tipo, aparentemente uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro de uma empresa tem poder de apertar um botãozinho lá que vai, tipo, diminuir o alcance de alguém, excluir alguém. E, cara, não tem como você brigar muito, né? Eu acho que um outro ponto, tem 2 pontos que a gente não comentou ainda. Uma questão é, cara, todo o dinheiro basicamente vai para a plataforma, não vai nem para quem assiste, nem para quem está produzindo conteúdo, vai uma fração bem pequena para quem está produzindo conteúdo, e quem assiste é um mero, né, um peão de tabuleiro ali. A troca dele realmente fica ali provendo os dados dele e atenção, né? E o outro lado é assim, que é um baita dilema. O que a gente pensa hoje, seja a nível socioeconômico, filosófico, por aí vai. Se boa parte da fonte vem da rede social e o conteúdo ele é trabalhado através de algoritmos, será que a nossa opinião é nossa mesmo? Ou será que a gente foi modelado a pensar assim, dada a distribuição do conteúdo que a plataforma quis? Esse eu acho que é um outro dilema aí que, não tenho resposta, mas fica pra pensar. Só bora. Então, galera, pô, tá gostando? Aproveita aí, curte, manda para um amiguinho, comenta para essas plataformas centralizadoras que a gente tanto ama, distribuir esse conteúdo para um monte de gente. Só bora. Beleza. Só bora. Puta clima pesado, né? Falamos, pô, só problema aqui. Vamos falar um pouco de solução. Podemos falar tanto de possibilidades quanto de coisas que estão ocorrendo, assim. Então, dados esses problemas que, pô, várias coisas que a gente comentou aqui. A gente comentou, pô, censura, de fato, tem N casos de uso aí, sem fazer juízo de valor, tá? Mas, pô, tem censura pra caramba, discriminação, dado o conteúdo, você não tem interoperabilidade do dado, então, pô, você começa uma vida numa plataforma, você é um cara, pô, ferradão ali, tem 100 mil seguidores, começou a virar no LinkedIn, o algoritmo não te conhece, tem que começar do zero, né? Não rola essa interoperabilidade entre plataformas em si. Não ser dono do dado, né? Então sabe-se lá onde o seu dado está indo, para quem está indo, quanto está sendo monetizado e pô, e você não ganha uma fração disso, isso é foguete.
O dinheiro que roda nas plataformas, que é muito, vai só uma fração para o criador de conteúdo, o resto fica para a plataforma em si, e mesmo assim ela trata o criador de conteúdo que sem ele, sem o público, nada daquilo existiria, como se fosse um mero empregado. E a gente tem casos de uso também. Só um dado aqui que é interessante. Sabe quanto que foi gasto em marketing de influenciador até 2020? 10 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Tipo, isso só no ano de 2020, porque os anos anteriores vai somando, né? Então é um agregado aí. Cara, eu não sei se tinha esse dado aí, mas a gente pode pegar tudo depois também. Desses 10 bi, quanto que foi pro criador? Tem noção disso? Não faço ideia. É que não dá pra saber, porque como é por contrato, né? É difícil você falar. Muitas vezes é 10% pro criador, também vai pra outras coisas, enfim. É difícil trazer esse dado. Posso procurar num próximo aí podcast, quem sabe. Não, segue o Astra Cripto que você vai postar lá, né? Eu vou postar lá. Só bora. E o último que a gente falou aqui, cara, é até onde os algoritmos eles influenciam o que a gente pensa, o que, enfim, como a gente vai tomar rumo da nossa vida, né? A gente nem percebe. Então, dado essa síntese aqui do que a gente falou, vamos falar de solução, vamos falar de coisa boa. Tragam pra gente, Mel. Quer começar? Vou deixar pra vocês. Tá, não. Então, beleza. Acho que o principal é que você falou, nem entrando no mérito de Web3 ainda, acho que a gente já viu começar soluções na própria Web2. Então, existem, acho que duas principais plataformas que surgiram aí olhando todo esse problema de descriminalização e censura, foram o Patreon e o OnlyFans. Mesmo sendo polêmico, né, o OnlyFans, que é um conteúdo mais adulto aí, mas o Patreon ele surgiu para aqueles youtubers que foram expulsos da plataforma. Perfeito. Então teve várias pessoas que simplesmente não foram de acordo com as diretrizes do YouTube e eles têm total direito, né? Uma empresa privada, eles fazem o que eles quiserem. Mas a questão é o juízo de valor aí, que enfim. E o Patreon conseguiu uma aderência muito grande. Existem outros canais, então o Monark, que foi um assunto muito polêmico aqui no Brasil, ele começou a criar conteúdo em outra plataforma que eu não lembro. Rumble. E muitos gringos, né, então lá dos Estados Unidos, estão utilizando essa plataforma, porque as Big Techs, elas sempre querem estar, tipo, não tô falando disso, mas elas sempre querem estar mais do lado de não tão polêmico. Então quando o cara é muito polêmico, eles preferem, mano, ficar quietinho aí, vai embora da minha plataforma, e direito deles fazerem isso. E aí eles meio que criaram essas outras plataformas, não Web3, Web2 ainda, mas para solucionar esse problema de censura. Só que a Web3 é muito melhor, né? Perfeito. Porque você tem essa descentralização de poder. Então, é uma solução mais eficiente e mais transparente do que Patreon e outras coisas, né? E ainda dá mais poder para os criadores de conteúdo e para os fãs. Sim. Então, quem assiste lá tem que pagar uma taxa mensal, enfim. Tem muita coisa que o Web3 vai solucionar que a gente vê de problema na Web2 hoje. Sim. Tem uma plataforma chamada Odyssey, eu acho que é. Acho que é Odyssey. E aí ela já é um pouco descentralizada e tem muito disso, né? Que tipo, o criador de conteúdo que o cara deixa explícito. Fala, pessoal, eu não posso falar sobre isso aqui, né? Seja Shadowban, seja porque você é expulso e tchau, né? E aí o cara tem que começar do zero. Ele fala, putz, mas se você quiser esse conteúdo, entra na plataforma lá, seja pago ou não. A Odyssey, se não me engano, o cara tem a opção, né, de dizer se é pago ou não. Eu ia comentar a questão da segurança, né, com a blockchain aí na Web3. Os dados não poderão ser hackeados, né, de certa forma. Perfeito. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Ao contrário do sistema atual. Mas como... Não sei, acho que tudo ainda é algo meio etéreo, a gente pode dizer assim. Muita gente ainda tá receosa, né? Com esse mundo novo de metaverso, blockchain, mas eu vou me lançar nisso mesmo? Exato. E é isso que é um problema que acho que carece bastante no mercado, que é de infraestrutura e UX, né? Que é a usabilidade do usuário. Sim. Então, é muito difícil a gente falar que essa mudança vai acontecer do dia para noite. Eu acredito que vai ser um negócio muito gradativo, vai demorar bastante. Então, talvez na próxima década a gente já esteja utilizando protocolos descentralizados para a criação de conteúdo, ownership dos conteúdos, né? Então, que nem a gente falou, quando você cria conteúdo numa plataforma, o conteúdo não é seu, é da plataforma. Então,
tem tudo isso que vai ser resolvido, mas quando a gente fala vai ser resolvido, não vai ser resolvido ano que vem, 2023, 2024. Vai demorar, porque também a adoção vai ser muito lenta por conta de tudo que está acontecendo hoje em dia, né? Então é importante a gente falar do cenário atual. Cara, a quantidade de roubo que tem, scam, de golpe. Então tem muita coisa que é notícia ruim. Exato. E é o que mais divulga, né? Notícia ruim é o sempre que tá na mídia. Perfeito. Você nunca vê notícia boa no Jornal Nacional, por exemplo. Você vê notícia horrorosa. Então, o algoritmo não gosta. O algoritmo gosta. Distribui mais, pô, dá atenção. As pessoas ficam mais atentas quando a notícia é ruim. Engraçado, isso me lembra. Minha mãe comenta comigo quando eu encontro com ela. Você viu a notícia do desastre, não sei o quê? Sim. Passou no jornal. Ai, mãe, eu não vejo mais jornal. Por isso. Cara, quando eu vou comer um pão na chapa na padaria, de manhã, assim, pô, sei lá, vou jogar tênis às 6 da manhã, saio do tênis, aí tipo, vou comer um pão na chapa. Aí eles deixam a TV ligada. Meu, só desastre, bicho. Só. Né? Então isso aí deve converter muito. Converte muito. Cara, mas é louco, né? Porque deixa você, tipo, pô, tem pessoas que vivem no mundo, tem os extremos, né? Tipo, pessoas que, cara, tem medo de sair, etc, tal. Tem outras pessoas que, tipo, pô, acham que a vida, tudo seja lá o que for. E você fica meio perdido, o que é verdade, o que é mentira, né? O que acontece e tal. Mas só bora, né, meu? Tem uma questão, só bora. Eu adoro esse só bora. Só pra vários momentos. Seu amigo tá mal, você fala, cara, pô, só bora. Você conquistou alguma coisa, tal. Pô, galera, ganhamos, etc. Pô, só bora, tal, sabe? Pô, é pra vários momentos mesmo. Essa questão que o Max tava comentando, né? De que não é algo amanhã já vai estar tudo... É algo a ser construído e eu acho que vai precisar rolar uma educação. Sim. Né? Porque, assim, essas tecnologias novas são difíceis de entender. É muita coisa envolvida, né? Negócio de cripto, NFT. Então, assim, vai precisar ter em algum momento, não sei, algum tipo de educação para todos esses usuários, né? Isso aí. Se engajarem e só bora. Exato. É isso que eu faço, né? Eu falo de educar mesmo pra você se tornar uma pessoa que já tá mexendo nessa tecnologia agora, porque quem aprende agora vai se beneficiar muito no futuro de saber como que funciona de fato todos os protocolos, como que funciona a tecnologia. Então é isso que eu tento trazer lá no meu conteúdo aí. Exato. E tem várias iniciativas surgindo, essa iniciativa mesmo do podcast aqui da Startse e tal, é legal que atinge um público que não necessariamente é o público que está inteirado ali de Web3 e tal, mas cara, a gente fala muito sobre soluções Web 2.5, né? São soluções não necessariamente 100% descentralizadas, são soluções centralizadas que conversam com elementos de descentralização. Você pega o próprio Instagram agora, né, que está integrado ali com o NFT. Então, pô, você consegue expor uma NFT ali. Será que no futuro você não pode escolher se o seu conteúdo, quando você posta, ele é um NFT? Pode ser que ocorra. Eu aposto muito nisso. Você pega programa de loyalty, então, putz, é o clube de benefício, né? Eu quero entrar no clube de benefício. O passe, ao invés de tipo, fazer um login e ficar lá, tipo, ganhando pontos durante compra, seja lá o que for, cara, eu posso entrar naquele clube de benefício através de um NFT que me dá aquele poder. Ou pontos de cartão de crédito, putz, ao invés de ser ponto fictício, podem ser tokens. Então, e isso tudo ocorrendo numa solução centralizada, conversando com um protocolo descentralizado, né? Então, eu acho que é por aí que vai ocorrer. Você vê que já tem, a gente falou também um episódio sobre desmistificando NFTs. A gente trouxe o Riber e o Pedro Weber. E aí, eles comentaram ali de uma plataforma que já tá rodando, que são de venda de ingressos, né? Então, pô... Brasileira? Brasileira. Eu conheço. Que teve o do Milton Nascimento e tal. Sim. Então, imagine que legal. Hoje você tem para o produtor do evento e para o usuário final também, você tem o problema dos cambistas. Para o usuário final é ruim porque o ingresso sempre está esgotado, mas você vai comprar de uma fonte duvidosa. E do produtor é ruim porque os caras compram, revendem por mais caro e não tem controle do que está acontecendo. Né? Fora a falsificação, toda aquela coisa em volta, né? Não, NFT, você tem o tracking disso. E se você quer comprar e vender, você vende e o dono do evento ainda ganha um royalty daquilo. Né? Exatamente. E uma coisa legal que você falou de Web 2.5, né? Que é esse meio campo aí de Web 2 para Web 3. O Starbucks, que você não conhece Starbucks, não sei o que você tá fazendo, mas enfim, é impossível você não ter visto um Starbucks aí. Mas o que eles fizeram? Eles já tinham um programa de membership, né? Que é de você compra um café, aí você ganha uma certa quantidade de pontos. Aí você compra mais um, mas vai ganhando aí pontos, e aí no 10º café você pode converter todos esses pontos
em um café grátis ou uma comida ali, enfim. Perfeito. E eles criaram uma iniciativa junto com a Polygon, que é uma solução de segunda camada. Eu não vou entrar em Sim. aspectos técnicos aqui, mas eles juntaram com um projeto que é do universo de cripto para fazer esse Web 2.5. Então, eles criaram um aplicativo que é 100% normal, né? Então, você não tem que usar uma carteira, você não tem que criar uma conta, uma da Ethereum, Bitcoin, é um app nada. normal, assim, É um app normal, você baixa, você se inscreve para ter um membership, só que você está utilizando a tecnologia de blockchain. Então, os NFTs, todos os desenhos que você vai ter lá dentro, tudo vai estar registrado numa blockchain. Maravilhoso. E aí a pessoa vai estar interagindo, só que ela não faz ideia do que é. E eu acho que isso é a solução para a gente caminhar para uma Web3, porque é muito mais interessante a pessoa interagir sem saber, porque quando você coloca nome, terminologia, assusta muita gente. A muita gente. Então, se eu falar que você precisa criar uma MetaMask para entrar na minha comunidade, eu vou lixar assim, ó, tipo, 90% das pessoas. Porque criar uma MetaMask, mesmo sendo uma tarefa até simples, né? Mas é um passo difícil, assim, pra pessoa entender, pô, eu sou o meu custodiador, eu sou o cara que vai custodiar, eu vou ser o dono. E aí que entra a Web 2.5, que eu acho que vai ser muito presente. Então vai ter gente que não quer ser o próprio banco, né? Então ter os próprios ativos lá. Vai ter gente que prefere pagar uma taxa para ter uma segurança maior. Sim. E isso vai acontecer com certeza. E não é tudo que vai virar Web3. A gente fala como se, pô, tudo vai ser Web3. E não vai. Vai ter muita coisa que vai ser Web 2.5. É isso aí. Que vai utilizar a tecnologia, mas vai continuar um pouco centralizada. Você paga para ter aquele serviço, enfim. E eu acho que esse é o caminho, né? Não é 100% Web3 e zero Web3. É uns 50-50 aí. Perfeito. Cara, a própria Gartner, que é uma das principais empresas assim, de pesquisa de tecnologia, né? As empresas, enfim, costumam orientar o seu roadmap baseado no Hype Cycle, nas pesquisas que eles fazem. Eles falam que 70% das aplicações até 2030, a gente está falando ali das 70% das aplicações estarem conversando com soluções centralizadas. Soluções descentralizadas conversando com soluções descentralizadas. Então, é aquela coisa, né, Mel? No fim, a tecnologia é um mero meio, a gente não tá aqui para reinventar a roda, tá para otimizar o que já funciona. Então, pô, a gente falando aqui de plataformas de criação de conteúdo. Cara, o que a gente pode melhorar trazendo os fundamentos que a gente vem conversando nos outros episódios, tal, de ownership, de você ser dono de alguma coisa, de você poder vender aquilo, se desfazer, seja lá como for, né, você conseguir ter uma repartição através de um contrato inteligente, não depender de uma entidade central necessariamente, né? Então, aí vão criando novos modelos de negócio. E já tem algumas iniciativas legais, cara, tipo, tem uma rede social da Solana. Eu não vou falar porque senão podem falar que é investimento e tal, aquela coisa, né? Financial Então, Advice. e cara, e é muito bacana porque eles já rodam, obviamente tá é pequena ainda, mas já tem centenas de milhões de dólares ali. E já rodam e, tipo, em suma, o criador de conteúdo, ele posta o conteúdo dele é um NFT e o seguidor, ele tem a capacidade de comprar um pedaço daquele conteúdo. E se aquele conteúdo rentabilizar através de curtidas, através de anúncios, seja o que for, quem apostou no conteúdo ganha também. Enfim, tem algumas soluções aí interessantes. Eu acho que vale a gente citar um negócio que não necessariamente é o Web3, só que ficou em pauta, né? Vinculou muito por Web3 por ser 3D, né? E vinculou com o metaverso, que é a questão dos virtual influencers, né? Então a gente viu a Satiko, tem... A Lu, do Magalu. Perfeito. E aí, isso aí, pô, vocês puderem discorrer sobre isso? Eu acho que não é um hype, eu acho que veio pra ficar. E a grande vantagem, pelo menos para as marcas, é que elas podem criar ali o influencer, né? Com base no que aquele público-alvo realmente quer, né? Perfeito. Então é um público-alvo dos 14 aos 18, gosta de fazer isso, games e tal. Então você cria ali o que é algo que é mais difícil de você conseguir alguém, né, um influenciador com todas aquelas características específicas. Agenda. Exato, agenda. Exatamente, e o digital influencer, a gente pode dizer que pode trabalhar 24 horas por dia. É isso aí. É isso né? aí. Vai facilitar e muito. Tá tudo no dobrado. Exato. É mais um Dev 3D ali. Eu acho que vai ser um negócio bem difícil, assim, porque eu acho que é muito importante você ter o contato.
humanizar essas coisas. É muito difícil você se conectar com uma imagem virtual. Não que... Eu acho que isso vai acontecer, mas como a gente tá falando o podcast inteiro, né? Vai demorar. Eu acho que vai ficar também. Eu acho que metaverso é um tema super importante, super atual. Só que ainda assim, não tem muito base, dado suficiente para falar como que vai ser o metaverso. Eu acho que a gente já vive num metaverso, isso aí. só que não do jeito que estão idealizando, que é você ter roupas digitais. Eu acho que isso ainda vai importar, porque tudo que você, sei lá, como você se veste é uma forma de você se expressar socialmente, e os seres humanos são feitos a partir disso, né? Então, tanto que no livro do Sapiens aí, o Harari, ele fala, a humanidade, ela vive em base de sociedades, né? Pessoas que pensam de forma parecida, têm as mesmas características, enfim. E eu acho que vai ser um negócio que a gente não tem ideia do quão grande vai ser. Sim. E virtualmente vai ser muito importante, porque, cara, acho que o que a gente tá preparando, a nova geração que vai entrar pro mercado, que são as pessoas mais novas, eu, por exemplo, né? Que passa o dia jogando Fortnite, o dia jogando os joguinhos aí. Itens e coisas diferentes no jogo importam. As pessoas, as crianças se importam em ter uma arma diferente no jogo. Sim. Ou ter uma skin diferente. Pô, joga GTA, cara. Vai ter XP.io, só bora. Então, e aí eu acho que entra todo o papo de metaverso e NFT também, sem dúvida, os dois estão muito correlacionados. Mas é isso, eu acho que vai vir pra ficar. E se já não tá, né? Exato, maravilhoso. Cara, tem alguns dados, assim, dados frescos, hein? Não posso citar nomes. Mas, cara, uma virtual influencer, quando você tá falando da virtual influencer, é do digital ali, né? Pra 2 posts e uma sequência de stories, R$250 mil. O quê? Pra uma grande empresa. Louco, né? Quando você vai ver o post, nem é tão legal assim. O 3D meio assim, cara, calma aí, tá sem perspectiva isso aqui. Mas já é um mercado, cara. Já é um mercado. Você pode ver a própria campanha da Satiko que fez ali com Cidade Alta, que lançou um restaurante lá dentro. Legal pra caramba, gerou um baita buzz. A gente vê ali porque, quando a gente tem a plataforma do GTA, tem essa conversa aí de virtual influencers e a gente dá um passo além. Porque pensa assim, o virtual influencer, pra quem não sabe, imagine um bonequinho 3D, né? Com seu perfil no Instagram. E aí você consegue configurar que o bonequinho, você configura a boca dela. Então o que eu tô falando aqui, você consegue fazer com que a boca do bonequinho esteja falando igual, né? Você consegue configurar um filtro para voz. Então no caso da Satiko, simula da Sabrina Sato. Os gestos, né? Você já tem uma biblioteca que já anda, já se mexe. Você consegue customizar isso também através daquelas roupas, daquele filme Avatar e tal, né? E aí você faz que aquele bonequinho ele promova coisas, né? E aí só que ele fica limitado ao Instagram. O que a gente está fazendo agora? Porque esse bonequinho ele tem uma vida alternativa dentro do metaverso, no caso o jogo, né? No caso o GTA, que ali já é uma espécie de vida alternativa. Então as pessoas não interagem só com o boneco no Instagram, só que vem uma pessoa representando aquele personagem dentro de através de streaming, né? Dentro de um jogo que reflete uma vida alternativa. E aí isso é muito louco, porque cara, quando você vai no fino para ver os impactos desses jogos, né, que refletem vida real, eu dou exemplo do GTA porque eu trabalho com isso, daí é o que eu mais entendo. Cara, a gente tem casos lá na nossa comunidade, a gente tá começando, a gente só tem 2.200 moradores. Cara, pessoas que saíram de depressão, pessoas que evitaram suicídio, pessoas que não tinham círculo social, que seja porque moram numa favela e, sai na rua, não se vê ali, né? Ou tá é complicado, sabe? Ou porque não consegue interagir mesmo, seja lá por qual for o motivo. E ali encontra um círculo social que aqui na vida física ele não tem. Só que na vida digital tem. Então, a própria comunidade já organizou encontro físico, um encontro presencial mesmo, coisas assim, né? Então, eu acho, cara, que esses virtual influencers, se bem trabalhados, eles podem disruptar esse mercado aí, sabe? Sem dúvida. Eu acho que Isso principalmente no GTA, que faz parte do setor de games, cara, acho que as pessoas não fazem ideia do tamanho que é o setor de games e GameFi, né? Então, você juntar finanças com os games. Eu acho que tem um dado aí da research da Delphi, que é uma das principais aí casas de research que falam sobre criptoativos, NFT. Provavelmente o mercado vai chegar a bater $1 trilhão em 2040.
Então, imagina isso junto com DeFi, junto com metaverso, e esses virtual influencers encaixam muito nisso, né? Sim. Porque você consegue criar um outro engajamento, você consegue criar relações específicas Exato. que você não consegue na vida real. Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu sou uma pessoa bem sociável, mas é uma especificidade minha, né? Eu acho que não tem como você substituir Não uma tem. conversa assim. Perfeito. Eu acho que mesmo se a gente fizesse esse podcast, cada um na sua casa, ter esse contato mais próximo é muito importante. É diferente. Então, só que mesmo assim tem pessoas que não conseguem. E isso é uma porta pra essas pessoas que não conseguem, né? Sim. Ter esse ciclo social. Então é muito importante isso aí que você falou, virtual influencer, e como games vão ajudar nisso. Sim. Mas tem a questão emocional, né? Esses virtual influencers, como colocar a emoção ali que seja verdadeira, Sim. que aquela empatia, putz, não, mas o negócio virtual ali... Sim. Posso falar um negócio interessante que eu vi hoje, aliás. Teve uma empresa com inteligência artificial que conseguiu reproduzir um podcast do Joe Rogan, que é um dos principais. Sim, Ele uma meio lenda. que gerou toda essa onda de podcast, só que ele começou assim, 5, 10 anos atrás, nem sei Legal. quando. E aí eles pegaram, tipo, frases do Steve Jobs, frases do Joe Rogan, e conseguiram criar um diálogo entre os Que dois. legal, cara. E assim, você não consegue, só o áudio, você não consegue falar que isso não é verdade. Que bacana. E o mais interessante ainda, né? O Mark aí do Facebook, ele tá desenvolvendo muito nessa onda de metaverso. Sim. E eu acho que esses dias atrás aí ele colocou uma inteligência artificial falando por ele. Só que se você não dava pra saber que não era ele. Porque conseguiu gesticular emoções através de, tipo, Perfeito. franzir a sobrancelha, Nossa, é muito ficar, doido tipo, isso. ranger os dentes. Cara, a tecnologia evolui muito, muito muito louco. rápido. Não, total, cara. Tipo assim, o lado bom, não sei se é bom, né? Que a AI, ela não consegue criar, né? Ela consegue trabalhar com dados históricos, padrões, e ela reproduz aquilo, né? Mas esses papos que tem, pô, até lembra que teve um engenheiro do Google que falou que uma AI ali tava tomando consciência própria e tal. Cara, foi super criticado, porque quem entende ali como que funciona, no fim do dia é uma árvore de decisão, né, com muitas decisões ali para serem escolhidas, né? Mas é bizarro isso. Algo que, pô, eu tava estudando sobre um negócio chamado Brain Machine Interface, que é o seu cérebro conectado à internet, né? E aí os caras falam que uma das hipóteses ali de futuro dos avatares é você ter o afterlife, né? Tipo, então imagine, se você tá... Hoje os nossos dados estão no Instagram, né, no YouTube, por aí vai. No momento que a gente começa a interagir como se nós fôssemos o avatar ali, né, representando a gente na nossa vida digital, você passa a ter pensamentos, comportamentos, por aí vai. E aí morri. Cara, você tem os seus costumes ali registrados, ainda mais se você usa o seu avatar para fazer uma call de trabalho comum, né, só que num ambiente imersivo. Então, eles falam que um dos conceitos é de você também, pós-morte, você ter a personalidade da pessoa traduzida num avatar que vai funcionar através de AI. É como se fosse um NFC, né, um robozinho do Max, por exemplo. Um NFC da Fabiana. Tem uma startup que eu entrevistei não faz muito tempo, chamada Legatum, que é transformar o legado de uma pessoa. Assim, é muito louco. Muito louco, bicho. Pô, esse é um papo Assim, aí meio louco. Isso acho que é um papo para uma outra conversa. Mas, por exemplo, eles estão expandindo para a educação essa história do metaverso. Eu achei bem legal. Para uma escola no interior, não lembro se São José dos Campos, levar essa imersão na sala de aula. Então, pô, vamos conhecer a história do Albert Einstein em pessoa ali. Isso, muito Dessa legal. maneira, É cara. muito legal. Que Se engaja isso... de uma forma muito louca. Exato. Eu tô na faculdade ainda, eu saí da escola há pouco tempo, mas eu imaginaria, imagina vem o Isaac Newton falar de gravidade. Exato. Você ia se interessar muito mais do que a minha Porque professora Ana livros, Cris. abra o capítulo tal na página tal. Não, gente. Exato, cara, isso é muito louco, né? Imagina se, pô, você tá falando de uma guerra, né? Ao invés de você tá escutando, você participa ali de momentos decisivos, né? Ver o Sim. Churchill negociando sei lá com quem. Sim. É. Muito doido, só bora.
Mas, galera, antes de vocês darem dicas para quem está nos escutando e de como as empresas conseguem interagir com esse mundo de Creator Economy e seja para fortalecer a sua branding, seja para vender coisas, etc. Vamos passar a rede social? Vamos. Boa. Como te acha aí, Max? Acha @astra.cripto. Cripto com I, né? Cripto com I, importante. E nesse problema, falando de inteligência artificial, tem muita inteligência artificial fazendo fakes. Cara, todo dia, bicho. Todo dia tem um fake surgindo aí, então, por favor, eu não vou chegar na sua DM falando que vou oferecer serviço de investimento. Pelo amor de Deus, não faça esse tipo de coisa. Sim. E acho que só isso, né? Então, faço conteúdo no Instagram, TikTok, Twitter, YouTube e vou começar no LinkedIn em breve, que a gente falou aí. Boa. Astra.cripto. Astra.cripto. E você, Fabi? Instagram, @FabiRolfini, LinkedIn o mesmo. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho como jornalista, startups.com.br. Legal, sensacional. E, Fabi, começando por ti, se pudesse dar 3 dicas, pode ser menos, pode ser mais, se pudesse dar 3 dicas para alguém que está nos escutando, time de marketing, brand, de conteúdo, e, enfim, ver esse poder do que a gente falou até então, economia de criador de conteúdo, quais seriam elas? Eu acho que, assim, vale a experimentação, né? Não coloque uma caixa aqui, Perfeito. né? Aquela visão tradicional. Gente, o tradicional já foi há muito tempo, com transformação digital, isso já evoluiu. Nem se fala mais em transformação digital, né? A gente já evoluiu para um outro patamar. Então, assim, acho que vale investir mais do que influenciadores, no criador de conteúdo, dar essa chance como estratégia de marketing para promover a marca, porque são muitos caminhos, né? A gente está falando de algo que não vai acabar tão cedo. Então, acho que vale a pena ir além, né, do tradicional, vamos dizer assim. Perfeito. Eu gostaria de dar 2 dicas. Então, se você tem uma empresa e se você é uma pessoa que quer começar a criar conteúdo. Acho que se você é uma empresa, o mais interessante é você não pagar, por uma vez uma publicação. Você realmente trazer a pessoa para o seu negócio. Porque quando você também, por exemplo, falando em equity, né? Se você dá um pouquinho de equity e a pessoa tem a empresa como um produto dela, não um produto, né? Mas como parte dela, Perfeito. ela vai querer fazer muito mais. Isso vai fazer com que o influenciador que você está utilizando para divulgar, fazer o branding da sua marca, seja muito mais engajado com a marca e faça, verdadeiramente uma recomendação de coração. Porque Perfeito. vai quebrar muito menos ele vai ficar muito menos tenso na hora de falar, enfim. Falando como criador de conteúdo, né? Que marcas querem falar comigo, enfim. E se você quer começar a criar conteúdo, eu acho que a dica, assim, principal, que vocês viram que dá pra ganhar muito dinheiro nesse mercado, é um mercado que gira muito dinheiro, começa fazendo e qualidade vem com quantidade. Então, eu, tenho que começar a fazer. Eu comecei gravando num iPhone, assim, 5, câmera toda embaçada, o negócio era horroroso, mas existia um pouco de qualidade. Sim. E aí o negócio foi crescendo, eu melhorei a câmera. Só que você não precisa de muito pra começar, só precisa de uma câmera e internet. Sim. E aí o negócio é quantidade, que a qualidade vem depois. Então muita gente quer ser perfeccionista. Eu queria no começo ser perfeccionista, Normal. mas eu entendi que, uma hora a qualidade vem e aí você só precisa focar na quantidade. Então, produzir conteúdo, porque tem muita coisa pra falar em todas as áreas, não tenho dúvida. Maravilhoso. Acho que eu posso acrescentar algumas coisas também. Eu acho que, o primeiro ponto, né? A gente tem visto que a criação de conteúdo é uma ótima forma de você atrair consumidores, né? Por aquilo que a gente falou, criação de conteúdo na linha do tempo, quando as pessoas estão interessadas sobre o assunto, ela vai acabar interagindo com o seu conteúdo. Se o conteúdo for bom, ela vai reconhecer um valor naquilo, você vai criar uma autoridade com ela por estar provendo aquele tipo de valor, e através dessa autoridade você consegue vender coisas, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Os dados mostram que pessoas, né, pessoas que representam uma empresa engajam muito mais do que empresa criando conteúdo. Então vale você pegar um C-level, seja lá o que for, um embaixador da marca para criar o conteúdo. A gente vê o Tim, né, ele sendo embaixador de marcas criando conteúdo. Sim. Então é uma forma também, né, você pode terceirizar esse trabalho. A gente vê newsletter, né, veio o Pedro aqui do Blockpoint, né, hoje já tem empresas buscando eles para construir conteúdo white label, né, conteúdo as a service, assim. É uma forma também de você educar o seu público para,
ele consumir seu serviço, entender o valor do seu serviço, né? É uma baita forma. Mas o quê? Pô, do que você falou de influencer e tal, né? Sobre, tipo, putz, o cara não faz ali com aquela vontade. Cara, isso é um fato. Eu tô no mercado ali que a nossa primeira aceleração tá. Cara, a gente tá falando de influenciador cobrar 1 milhão, 1,5 milhão pra fazer uma live na Twitch, né? E, cara, o cara faz como se estivesse fazendo um favor, né? Então, tanto que o que a gente tem feito? E aí você tem um baita desafio no mundo gamer de pegar gamers que saibam criar conteúdos. Você sabe gamer, sabe jogar. A gente tem feito a gente tá testando, a gente não sabe se vai dar certo, a gente tá fazendo a lógica ao contrário. A gente tá pegando atores de teatro que já entendem de roteiro, já entendem de socialização ali, de você conseguir viver um personagem e transformando-os em gamers. Porque, pô, você pega ator de teatro, bicho, pô, esse cara não tem... O cara sabe se comunicar com ninguém. Exatamente, e ele não tem mercado de trabalho, né? Então você traz pra ele pra um lado que tá bombando, assim, né? Então, cara, foge do hype, assim, analisa bem, né? E é muito engraçado que eu vejo muita marca só trabalhando em troca de view, né? De awareness por awareness. Sim. Cara, tenta unir o útil ao agradável, né? Tipo, vai fazer uma campanha, pô, awareness é maravilhoso, sem dúvidas. Mas ficar queimando caixa sem ter um ROI ali, performance, tenta buscar performance também. Dá pra trabalhar com dinheiro de maneira mais inteligente, né? Mas enfim, quem somos nós, né? Só bora. Tem 2 pontos que eu acho que você falou que eu gostei muito. O primeiro deles, se você quer começar a criar conteúdo, não necessariamente você precisa fazer vídeo. Eu dei exemplo do vídeo porque foi como eu comecei. Mas isso é um ponto, então você pode escrever, fazer música. E eu acho que um dos mais importantes, fazer meme, né, que a gente falou antes. Meme viraliza muito bem. E se você consegue criar um conteúdo de meme que consegue atrair muita gente, mas ao mesmo tempo funilar isso, então meio que trazer o awareness, né, que é essa consciência, e educar a pessoa ao mesmo tempo, você vai com certeza muito longe. Então a gente vê muitas páginas de memes entrando em Web3. E eu esqueci a segunda coisa que eu ia falar. Não, muito bom, só bora. É isso. Bom, perfeito, acho que é isso. Mais algum ponto? Não. Bom, só agradecer aí. Não, obrigado eu que pelo agradeço pela aula que vocês deram aí. Muito obrigado mesmo. Vamos que vamos. E você que nos escutou até aqui, obrigado. Solo Buera. Lembra de mandar para um amigo para ajudar a promover o que a gente tem feito aqui, enfim, de educar o mercado mesmo. Né? E somos meros aprendizes, somos girinos perto de tubarões. Então, pô, manda sugestões, comentários, feedbacks, que a gente tá aqui para evoluir também. E Solo Buera. Eu tinha mais uma dica, mas eu tô... Cara, não lembro. Então, Solo Buera. Tá bom. Vamos que vamos.